SEO para blogs, como ter mais acesso no seu blog com o YouTube, como você consegue colocar nas primeiras posições. Talvez você está iniciando no mundo de monetização de sites e está procurando aqui como que você consegue ganhar dinheiro com sites, ou talvez não, você presta serviço, ou você tem algum produto, você quer ranquear e ganhar dinheiro com isso também. E o meu objetivo é fazer você entender aqui como você consegue colocar o seu site nas primeiras posições do Google, tá? Mas antes eu vou deixar um link aqui de grupo do WhatsApp. Lá eu dou várias dicas diariamente de como você pode ganhar dinheiro monetizando blogs, como você consegue ranquear o seu blog. Então são dicas bem interessantes. Se eu fosse você, entraria no grupo do WhatsApp ali, que realmente eu estou dando dicas preciosas, fora que eu abro a minha mentoria por lá. Então você que está interessado, entra no grupo do WhatsApp. Bom, sem mais demora, quem fala aqui é o Jorge, gente, e eu quero explicar aqui a tríade do sucesso, a tríade de como você consegue colocar nas primeiras posições o seu blog, tá? E a primeira dela talvez seja mais técnica, né? Não sei se ela ou backlink, mas enfim, eu acredito que essa daqui seja a mais técnica, mas talvez é a mais simples de você resolver, que é a otimização do seu site. O Google, obviamente, olha para um site, ele não vai colocar qualquer site, o site que o cara entra está quebrado, enfim, não vai funcionar isso, né? Então, existem uma série de protocolos que seu site tem que atender, como, por exemplo, ser um site responsivo, ou seja, quando a pessoa entra no celular, é um site adaptável para o celular. Além disso, ele precisa ser um site que tem um carregamento rápido, por exemplo. Então, não adianta o usuário entrar e ficar ali esperando 3, 4 segundos. Se você não sabe, 3 segundos é a média de decisão daquele usuário. Então, a gente está falando de uma decisão, uma velocidade muito grande, e o seu site tem que suportar isso, tá? Então, a gente divide isso entre a performance do seu site e a performance da onde o seu site está armazenado, que é a sua hospedagem. Se você não tiver uma hospedagem que comporta esse tipo de situação ou uma série outras de amarrações, como o SSL, que é a certificação de segurança do seu site, calma, já vou te explicar o que é isso. Então, por exemplo, quando você clica aqui, ó, você está vendo esse HTTPS? Esse HTTPS significa que o seu site tem uma SSL, que normalmente é disponibilizado pela sua hospedagem. Mas calma que eu vou explicar aqui para você tudo bonitinho, bem calmo, bem tranquilo, você vai entender tudo isso. O que eu quero dizer somente agora é que você precisa ter um site adaptável para esses protocolos do Google. E como você descobre que seu site ele está adaptado ou não? É bem simples. Primeiro você se inscreve no canal e ativa as notificações, porque toda semana tem bons vídeos aqui sobre isso. Segundo, eu vou compartilhar minha tela com você. Então o que acontece? O Google criou uma ferramenta chamada PageSpeed Sites, tá? E aqui ela avalia exatamente essas métricas chatinhas que eu estou falando para você. Se chama Tecnês aqui se chama LCP, ILP, CLC, parará, e parará. Eu não quero que você se preocupe com isso agora. O que eu quero que você entenda é que essa ferramenta, você vai colocar a sua URL aqui e vai apertar em analisar. Na hora que apertar em analisar, ela vai aparecer isso. O que eu preciso que o seu site tenha? Primeiro, avaliação do Core Vitals, aprovado, tá? Aprovado. E a sua melhor métrica em relação a isso daqui. Então, esse cara verdinho aqui é muito importante que você tenha uma boa performance. E aí, talvez você encontre algum desenvolvedor e o cara fala, mano, não é possível você ficar verdinho. Tô te mostrando que é possível você ficar verdinho. E por que eu falo que talvez essa seja uma das melhores formas de você resolver? Por exemplo, quem entra no meu programa de mentoria já ganha um site com boa performance. O site que eu ranqueio a mais de 1 milhão de acessos, por exemplo. Então eu já resolvo essa questão técnica. A outra forma de você resolver, caso você não queira entrar na mentoria, é você entrar e pedir para um desenvolvedor que manje de otimização de sites, tá? E esse aqui é um outro projeto que eu estou crescendo e esse projeto eu nem mostrei ainda para vocês, talvez eu mostrei no grupo do WhatsApp. Mas aqui ó, tem um lugarzinho que chama experiência. Na hora que você clica em experiência, tá vendo que aqui ó, o Core Vitals está sendo avaliado, então tem que estar bom. Então a experiência da página tem que estar tudo bom. Tá vendo o HTTPS que eu falei para vocês, ó, que é esse protocolo? Então você instala essa tag e o próprio Google te dá essa informação que é o Google Search Console, tá? E aqui ó, é o Core Vitals, se tem página que está inválida, tá vendo? Ó, você vê todas as minhas páginas estão, graças a Deus, verdinhas, e é um site que está começando agora. Você pode ver que é um site que tem 3 meses de vida aí, tá? E o próprio HTTPS, se existe alguma
alguma URL que não tenha HTTPS, no meu caso está tudo perfeito. E eu preciso que você tenha isso. Isso daqui é uma métrica importante para o seu site estar ok no primeiro check. Lembra que é uma tríade? São 3 etapas. Primeira etapa é esse site aqui. E calma, meu jovem aprendiz, se você não sabe como fazer isso, deixa aqui nos comentários sua dúvida que eu vou fazer questão de poder te ajudar com isso. Então deixa os comentários aí a sua dúvida. Se você não se inscreveu no canal, não esquece de se inscrever e vamos para a segunda etapa. A segunda etapa talvez seja a etapa que o pessoal mais erre, né? Que é criar o conteúdo. Hoje com a inteligência artificial, o pessoal acha que é só jogar na ferramenta e deixar a ferramenta criar o conteúdo. E eu posso dizer, se você está fazendo isso e não está conseguindo resultado, é exatamente por isso. Então, basicamente, você tem que criar um conteúdo melhor que aqueles 3 primeiros colocados que estão na SERP. Então, vamos lá para a SERP para você entender. O que é a SERP? É a página do Google, tá? Às vezes eu falo assim tecnês e desculpa, tá? Então você pega aqui, ó, como abrir uma empresa, por que a Contabilizei está sendo ranqueada para essa palavra-chave? Primeiro, ela tem um site que tenha uma boa performance. Segundo, ela criou um conteúdo correto. E o terceiro é a última etapa que eu vou te explicar. Mas como abrir uma empresa? Você pode observar que nós temos o Canube, Portal Sebrae e esses caras. Então, o que eu preciso fazer aqui para criar o meu conteúdo? Eu preciso entender qual é a estrutura do conteúdo que foi criado. E aqui do lado tem um índice, isso vai facilitar a explicação para você. Ó. Então, ó, por exemplo, a primeira coisa ele explica o que você precisa para criar uma empresa, qual é o passo a passo que você precisa para abrir uma empresa, quais são as licenças, quanto custa, quanto tempo. E abrir minha empresa e agora. Então ele te dá, dentro do índice aqui, do H1, H2, que seria o título, subtítulo e assim por diante, todas essas explicações. O seu conteúdo precisa respeitar essas informações, porque o Google, ao ler este conteúdo, ele percebeu que o usuário não quer só saber como abrir a empresa passo a passo, mas ele quer saber quanto que custa, ele quer saber quanto tempo demora. Então essas informações dentro do seu conteúdo, elas são fundamentais. Você pode observar que o próprio cara que está na terceira posição colocado, ele também trabalha com informações relacionadas a isso. Então ele está trabalhando o que você precisa para abrir empresa, qual é o tipo de empresa você deve abrir, quanto custa de novo abrir uma empresa, preciso de um contador para abrir uma empresa, e ele esclarece uma série de dúvidas, se é fácil, e tempo, e etc. Então, o que você vai ter que fazer, meu caro? Se você quer criar um conteúdo para aquele assunto, o seu artigo ele precisa cobrir essas informações aqui. E aqui tem uma outra ferramenta que você vai usar para poder saber quais são as palavras-chave que estão trazendo mais tráfego para esse blog. Um passo antes é que você precisa cobrir todos esses assuntos. Então não adianta você jogar na inteligência artificial. A gente cria uma planilha de planejamento, onde eu defino cada artigo que sobe no blog. Isso também serve para uma landing page, tá? Mas lá vai estar no blog aqui especificamente que a gente está falando, todos os títulos e subtítulos, H1, H2, H3, tudo planejadinho. Depois desse planejamento que eu jogo na inteligência artificial e ela vai criar o conteúdo. E é por isso que o meu conteúdo criado com inteligência artificial ele vai ser diferenciado, porque eu estou planejando antes, eu estou descobrindo o que o usuário precisa. Depois a ferramenta executa o que eu planejei. Então, se você cria conteúdo de forma aleatória, assim, com certeza esse é um erro grave, você precisa corrigir. Você precisa criar um planejamento antes. Todo artigo que sair, você tem que planejar qual o H1, qual o H2, qual o H3, qual é a palavra primária, quais as palavras secundárias, quais são os links internos. Tudo isso eu jogo numa planilha e depois eu executo o conteúdo. E aí, quando você olha aqui, por exemplo, isso aqui é um artigo que tem só 400 visitas, né? Mas são 400 visitas extremamente qualificadas, né? Você tem aqui quais são as palavras-chave que esse seu artigo tem que ser escrita, que a gente chama de palavras secundárias. Então, você pode ver que o usuário, na hora que ele pesquisa no Google, ele pesquisa como criar, com abertura de empresa, como montar, abertura de empresa passo a passo. Todas essas palavras relacionadas vão cair nesse artigo e elas precisam constar no seu artigo, tá? E aí a outra coisa que é muito importante, gente, que é a parte de backlinks. O que são backlinks? Basicamente são outros sites indicando, falando assim para o Google, quando a gente fala de abrir empresa, Contabilizei a melhor empresa em relação a isso. E isso que a gente chama de backlinks. Então, por exemplo, ó, o jornal que está extremamente relacionado ao tema, né? Quando ele fala de processo de abertura, ó, lá no artigo dele, ele está fazendo uma linkagem interna
tá? Essa linkagem interna tá falando assim, ó, jornal contábil vira pro Google e fala, Google, abertura de empresa com a Contabilizei, eles são especializados nesse assunto, tá vendo? Ó, quando você clica aqui, ó, ele vai carregar exatamente o site que está sendo indicado, né? Que é o da Contabilizei, ó. Perdão, nesse caso é da Canube, né? Desculpa, é que eu tava pegando o site da Canube ali e pensei que era da Contabilizei. Mas você entendeu a lógica. Toda vez que você está falando de abertura de empresa, ele está referenciando. Então, o backlink é isso, é um site referenciando para o Google que sobre assunto de como abrir empresa, esse é o melhor site. E aí você tem mais de 21 sites aqui referenciando ele sobre esse assunto e por isso que ele está na terceira posição do Google, né? Então, esses são alguns fatores de ranqueamento, que a gente chama de tríade. Um bom site, um bom conteúdo e bons backlinks te indicando. Com essa tríade, você consegue ranquear e colocar o seu site nas primeiras posições do Google, tá? Então presta atenção, você tem que aprender, na minha opinião, duas coisas: gerar um bom conteúdo e backlinks. E a terceira, que é na verdade a primeira que a gente colocou aqui, ter um bom site, você se deve contratar. A galera erra muito pegando aqui e se matando a criar sites. Cara, delega isso daqui para quem é dev ou entra no meu programa de mentoria, que lá você ganha o site já pronto para isso. E aí você consegue ranquear automaticamente o seu site. Então, não se esquece, o grupo do WhatsApp está aqui no primeiro link fixado, entra lá. Estou deixando mais 2 vídeos aqui que são extremamente interessantes. Um, como que eu bati mais de 1 milhão de tráfego em 7 meses e o outro aqui o próprio Google está indicando. Espero ter te ajudado. Até o próximo vídeo.